Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 2, o maravilhoso e sobrenatural, item 12. Vamos lá? Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, é preciso conhecê-la, porque a opinião de um crítico não tem valor senão quando fale com perfeito conhecimento de causa. Só então, sua opinião, ainda que errônea, pode ser levada em consideração. Mas de que peso é ela sobre uma matéria que não conheça? O verdadeiro crítico deve provar não somente erudição, mas um saber profundo no que concerne ao objeto que trate, um julgamento sadio e de uma imparcialidade a toda prova. De outro modo, qualquer rebaquista poderia se arrogar o direito de julgar Rossini e um aprendiz de pintura e de censurar Rafael. Então, nesse item parte do pressuposto. Você quer combater o espiritismo? Estude-o, conheça, avalie os fenômenos através da reunião mediúnica, conheça os textos, para que aí, comparando conhecimentos já adquiridos com os novos que são oferecidos por essa ciência, isso nós estamos falando do século XIX, né? Comparando o que já se conhece com o que é oferecido por essa nova ciência, então podemos criticá-la. Pode até que a nossa opinião seja contrária, isso não é uma imposição. Mas para que tenhamos uma opinião, primeiro é preciso conhecer. 13. O Espiritismo não aceita, pois, todos os fatos reputados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso. Demonstra a impossibilidade de um grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. É verdade que no que ele admite, há coisas que para os incrédulos, são puramente do maravilhoso, ou seja, da superstição. Que seja, mas ao menos não discute senão esses pontos, porque sobre os outros não há nada a dizer, e estareis procurando convencer quem já está convertido. Em atacando o que ele mesmo refuta, provais vossa ignorância da coisa, e vossos argumentos se perdem. Mas onde se detém a crença do Espiritismo, disse-á: lede, observai, e o sabereis. Toda ciência não se adquire senão com tempo e estudo. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, a todas as ramificações da ordem social, que abarca ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, é ele próprio toda uma ciência, toda uma filosofia que não pode ser apreendida em algumas horas, como todas as outras ciências. Haveria tanta puerilidade em ver todo o espiritismo em uma mesa girante, como em ver toda a física em certos jogos infantis. Para todo aquele que não quer se deter na superfície, não são preciso horas, mas meses e anos para sondar-lhe todos os arcanos. Que se julgue por aí o grau do saber e do valor da opinião daqueles que se arrogam o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, o mais frequentemente à guisa de distração e de passatempo. Eles dirão, sem dúvida, que não têm tempo disponível para dar todo o tempo necessário a esse estudo. Seja, nada os constrange a isso. Mas então, quando não se tem tempo para aprender uma coisa, não se ocupe em falar sobre ela, menos ainda em julgá-la, se não quiser ser acusado de leviandade. Ora, quanto mais se ocupa uma posição elevada na ciência, menos se é desculpável por tratar levianamente um assunto que não se conhece. Então, mais uma vez, como foi dito no item 12. Como alguém pode dizer que isto é certo ou errado sem conhecer?
A princípio é preciso se estudar a doutrina. Não é através de uma reunião mediúnica, onde manifestações ocorrem, que você vai abarcar todo o ensinamento desse Consolador que vem nos revelar a imortalidade, a reencarnação e as reflexões sobre o Evangelho do Cristo, sob a luz da imortalidade. É preciso conhecimento mais amplo para que possamos, sim, julgar, até contradizer, mas sem conhecer, sem se aprofundar no Livro dos Espíritos, na sua filosofia, sem compreender melhor o fenômeno através desse livro que nós estamos estudando agora, não é possível criticar algo que não se conhece. Por isso, convite para que haja o estudo, para que ampliemos os nossos conhecimentos e não fiquemos no campo do maravilhoso, porque a ciência espírita não traz algo sobrenatural, mas sim uma revelação de um mundo invisível que nós não tínhamos acesso até compreendermos melhor e estabelecermos regras nesse processo mediúnico que vai nos revelando como é a vida além da morte. Vamos continuar? Item 14. Nós nos resumimos nas proposições seguintes. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Segundo, estando esses fenômenos fundados sobre uma lei da natureza, não tem nada de maravilhoso nem de sobrenatural, no sentido vulgar dessas palavras. Terceiro, muitos fatos não são reputados sobrenaturais, senão porque não se lhes conhece a causa. Indicando-lhes o Espiritismo uma causa, os faz entrar no domínio dos fenômenos naturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, há muitos que o Espiritismo demonstra a impossibilidade e classifica entre as crenças supersticiosas. Quinto, conquanto o Espiritismo reconheça em muitas crenças populares um fundo de verdade, não aceita de nenhum modo a solidariedade de todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Sexto, julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é provar ignorância e tirar todo valor à sua opinião. Sétimo, a explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, suas causas e suas consequências morais, constituem toda uma ciência e toda uma filosofia que requerem um estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo não pode considerar como crítico sério senão aquele que tiver visto tudo, estudado tudo, aprofundado tudo, com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que soubesse sobre o assunto quanto o adepto mais esclarecido, que tivesse, por conseguinte, aurido seus conhecimentos em outro lugar do que nos romances da ciência, a quem não se pudesse opor nenhum fato do qual não tivesse conhecimento nenhum argumento que não tivesse meditado, que refutasse, não por negação, mas por outros argumentos mais peremptórios, que pudesse, enfim, assinalar uma causa mais lógica para os fatos averiguados. Esse crítico está ainda por se encontrar. Então, fica assim. É preciso que tenhamos conhecimento. Eu não posso julgar se um alimento é saudável, se um alimento é saboroso, sem experimentá-lo. É preciso que se conheça. Para que julguemos o Espiritismo, é preciso que conheçamos a doutrina. E o convite é para o estudo. O conhecimento pelas obras básicas, a frequência numa reunião mediúnica séria, isso tudo nos traz bases para que podemos aceitar ou criticar. A decisão sempre vai ser nossa. Kardec coloca, numa das obras, que eu não vou me lembrar exatamente aonde, que se houverem 10 verdades de uma mentira,
que é melhor recusar as 10 verdades do que aceitar aquela mentira. Isso mostra o critério com o qual foi construída a doutrina, os princípios que Kardec se utiliza para a construção dessas ideias, observações e comunicações de espíritos superiores que nos trazem as revelações. Por isso, o Consolador é considerado uma revelação, a terceira revelação, onde a imortalidade, a reencarnação deixam claras a presença e a justiça de Deus e também a sua misericórdia, que nos proporciona os meios para que possamos aprender com os nossos próprios erros e manter essa jornada ascensional, evoluindo sempre. Muito bem, vamos parando por aqui. Na próxima semana continuaremos com o mesmo assunto ainda no item 15. Vamos fazer a prece? Amigo Jesus, Mestre incomparável, mais uma vez, Senhor, nos lembramos das vossas lições de amor, de esperança e sobre a ótica da imortalidade. Percebemos a possibilidade que temos de nos transformar pouco a pouco nessa fieira das reencarnações, que nos possibilitam os meios aos quais precisamos usufruir para que encontremos o caminho que nos levará até vós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.